Olá, nossa primeira aula aqui, né, nesse novo formato, gravando, né, o vídeo para vocês. Mas vamos lá, vamos tentar. A gente vou tentar dar continuidade daquilo que a gente tratou na semana passada, né, junto com o pastor lá na igreja. Alguns de vocês, né, receberam essa apostila que o pastor, quem estava lá no domingo, o pastor entregou. E o primeiro capítulo aqui, ele vai falar sobre o princípio da monogamia. Algumas coisas a gente já falou na semana passada, lá na igreja, na aula. Nós falamos o que é a monogamia, né? O que é esse termo, o que significa. Nós falamos do modelo original, né? Dado por Deus, que foi com Adão e Eva, né? O primeiro casal formado e a questão da cumplicidade entre eles. Então, aquilo que foi pensado por Deus em relação à união, em relação ao casamento. Então, isso foi a primeira coisa que nós vimos. E nós começamos a estudar lá no texto de Marcos 10, né, mais especificamente o versículo 7, que vai falar, né, sobre o deixar o pai e mãe e unir-se à sua esposa. Então, alguns irmãos foram falando o que é o deixar pai e mãe, né? O que significa deixar pai e mãe. E aí, alguns irmãos responderam, foram falando, e assim a gente começou essa parte. Hoje eu quero dar continuidade um pouquinho ainda nesse texto, mais especificamente no versículo 8, que é um complemento do versículo 7, que foi que a gente viu na semana passada. Então, no versículo 7, então eu tô aqui, né, vou ler o texto aqui, Marcos 10, no versículo 7, ele fala, né, por essa razão, deixará o pai e mãe e se unirá à sua esposa. Vamos entender um pouquinho do contexto. Jesus está passando, na caminhada ali, acho que se eu não me engano ele está em Pérea, numa dessas caminhadas, para variar, ele encontra um grupo de fariseus, e esse grupo de fariseus, então, como sempre, tentando achar uma maneira de Jesus dar uma resposta ou alguma coisa que eles pudessem usar para condenar Jesus, uma vez que os fariseus eram aquelas pessoas que defendiam, né, a função dos fariseus, era defender a sua fé, ou a fé judaica. Então, como Jesus vem e quebra algumas coisas, ou, né, na visão deles, quebra um pouquinho daquilo que estava lá estabelecido por Moisés e tudo mais. Então, eles aproveitam de todas as maneiras para que Jesus fale alguma coisa, de forma que eles possam usar essas palavras de Jesus para condená-lo. E aqui não é diferente. Então, a gente vê no comecinho do capítulo 10, Jesus está passando, né, por essa cidade, e um grupo de fariseus que estavam lá, então começam a questionar Jesus em relação ao divórcio. E aí a gente vê no versículo 2, né, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e para colocá-lo à prova questionaram: é permitido ao homem separar-se de sua esposa? E aí, então, Jesus, no versículo 4, ele responde: Moisés permitiu que o homem desse à mulher uma certidão de divórcio e mandasse embora. E aí no versículo 5 ele coloca, né, esclareceu-lhe Jesus: Moisés vos deixou escrito essa lei por causa da dureza do vosso coração, que aí é o que a gente estava falando na semana passada. E aí vem o versículo 6, né, entretanto, do princípio da criação, Deus fez homem e mulher. E o versículo 7, que foi que a gente foi até onde a gente foi, né, na explicação da semana passada, que é o deixará, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E nós entendemos que o deixar pai e mãe aqui não é nunca mais falar com seus pais ou deixar de respeitá-los ou coisa assim. Mas como é que a gente entende esse deixará pai e mãe? A gente entende ele, e aí complementando com o versículo 8, que a gente vai falar um pouquinho, o deixar pai e mãe aqui entra também na questão do comportamento, em questão de prioridades, e muda um pouquinho quando se fala em alguém que está solteiro, está na casa dos pais, né, ou vive solteiro, e aquele que entrou para o compromisso, né, do matrimônio, do casamento. Vou entrar já no versículo 8, porque aí a gente já consegue entender melhor um pouquinho essa diferença nessas duas questões. O versículo 8, então, ele vai falar: os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E aí aqui que eu gostaria que nós continuássemos hoje. E então, qual é a diferença agora, né? Agora a gente pode fazer uma comparação. O que é o deixar pai e mãe e o que é tornar-se uma só carne, que é a continuação, versículo 7 e versículo 8. Quando eu estava na casa dos meus pais, as minhas prioridades eram diferentes. Então, assim, a minha preocupação, é claro que a gente não deixa de se preocupar com os pais, né? Ainda mais agora na situação que a gente tá, mas eu acredito que você pode fazer essa comparação também. Então, quando eu estava na casa dos meus pais, as minhas prioridades eram outras. Então, eu me preocupava, né? Eu dava mais atenção, eu dava mais preocupação, eu voltava mais, né? Acho que a minha preocupação, né? Para as coisas, assim, com os meus pais ali, né? O meu dia a dia na casa dos meus pais, as necessidades da casa que precisavam ali, a necessidade dos meus pais. O meu
meu comportamento era de alguém solteiro, então assim, eu não tinha aquela preocupação de ninguém que dependesse de mim, pelo contrário, eu ainda era dependente dos meus pais. Então eu não tinha ninguém que dependesse de mim, eu podia sair, voltar, eu tinha a minha independência financeira no sentido de eu podia comprar o que eu queria com o meu salário, então assim, além de ajudar nas necessidades básicas da casa, né, ajudar nas contas e tudo mais, tinha só a mim como preocupação, então assim, eu podia comprar roupa, né, se eu tivesse dinheiro eu ia lá, comprava roupa, comprava comida, comprava o que eu quisesse, então assim, a minha cabeça era outra, as minhas preocupações, as minhas prioridades eram diferentes do que agora, que aí quando ele entra o quê? Aí a gente pode entrar nessa segunda, no versículo 8, que vai falar o quê? Uma só, eles se tornarão, deixarão pai e mãe e se tornarão uma só carne. E aí o que muda nessa questão? Ele muda que agora as minhas prioridades são outras. Então, eu já não posso mais pensar só em mim mesmo. Eu tenho alguém junto comigo e, de certa forma, um depende do outro. Isso é ser uma só carne. Então, eu não penso mais como um solteiro. Eu penso agora como um casal. Então, a questão de priorizar o meu parceiro, cuidar dele. Então, assim, eu não vou pensar só nos meus cuidados, mas eu vou pensar no cuidado do meu parceiro, né? Eu vou amá-lo, eu vou respeitá-lo, eu vou conhecer as suas necessidades e eu vou auxiliá-lo no que ele precisar, eu vou ser fiel a ele, vou ser solidário e vou desfrutar de tudo aquilo que o casamento me permite. E depois que vierem os filhos, então a mesma coisa. Então nós temos outras prioridades. Quando a gente fala de um compromisso, né, de uma aliança, e aí então a gente tem que pensar que as prioridades mudam. Então, essa é a diferença que eu vejo entre o deixar pai e mãe, quer dizer, enquanto eu estava na casa dos meus pais, as minhas prioridades eram uma. Mas quando eu entro num compromisso de um casamento, de um matrimônio, as minhas prioridades mudam. Eu já não posso ter a mesma mentalidade que eu tinha quando solteiro. E quando a gente fala em relação a uma só carne, né, a tornar-se uma só carne, às vezes no início a gente tem certos problemas. E eu falo por mim mesma. No começo eu tive ainda, demorei um pouquinho para entender essa ideia de uma só carne. A gente tem aquela tendência de falar assim, não, é o meu carro, é a minha casa, quando você é solteiro, né? O meu carro, a minha casa, a minha bicicleta, o meu videogame, as minhas roupas, as minhas coisas. Quando você entra num relacionamento matrimonial, então isso muda. Então já não é mais o meu carro, é o nosso carro. Não é mais a minha casa, é a nossa casa. Então, assim, não é mais o meu dinheiro. É o nosso dinheiro. Então, as decisões são tomadas em conjunto. Então, assim, olha, temos que tomar uma decisão. Então, a decisão não é minha, a decisão é nossa. Então, pode perceber que as coisas mudam em relação a quando você é solteiro e quando você é casado. O meu pensamento tem que ser diferente em relação a algumas dessas coisas. Que já dá para ter uma ideia do que é ser uma só carne. Então, eu não penso mais só em mim. Agora eu penso em nós. Então, se eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que pensar que eu não tô mais sozinha. Eu tenho alguém junto comigo. Então, agora é a nossa decisão. Eu vou entrar num compromisso financeiro grande, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar em nós e a nossa realidade como casal. E os nossos compromissos como casal. Porque agora eu não tô mais sozinha, eu tenho um companheiro comigo. Só pra gente ter uma ideia do que quer dizer se tornar uma só carne. Então eu tenho que ter, aí, em alguns comentários, né, eu vi eles, assim, colocando que a ideia, inclusive, acho que se eu não me engano, numa das cartas de Paulo, ele até passa essa ideia de que é só a questão sexual, né, porque no casamento você tem a autorização, então, para ter relação, então é nisso que se torna uma só carne. Mas não é só nisso, né? Isso é uma das coisas, mas não é só isso. Eu tenho outras prioridades, outros pensamentos e eu preciso mudar o meu pensamento para me tornar uma só carne. E quando isso acontece, diante de Deus, já não são mais duas entidades, homem e mulher, mas são um casal. Então, diante de Deus agora são essas duas partes se tornaram um inteiro. E aí que a gente entra de novo, né, na apostila que ele continua falando da questão do é onde entra o divórcio aí, né? Inclusive é o questionamento que os fariseus fazem para Jesus ali. Que aí quando acontece o divórcio aqui, então assim, é um inteiro que está se fragmentando. Então, por isso que ele deixa claro aqui que Deus não concorda com o divórcio, porque a partir do momento que os dois se tornaram uma só carne, existe uma situação de dependência aqui, agora um do outro. E quando há a questão da separação, então você tem uma fragmentação desse ser, que ele deixou de ser inteiro, agora eles são pedaços. E aí é onde vem a complicação toda quando se tem um novo relacionamento e tudo mais, porque querendo ou não, a gente carrega um pouquinho daquilo que a gente viveu
lá atrás. A gente não vai entrar agora nisso mais a fundo, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas só pra gente, né, seguir um pouquinho o que a apostila tá passando pra gente. Então, e uma coisa legal da gente entender aqui, mas você pode olhar no texto e falar assim, mas Jesus citou lá que Moisés permitiu. E uma coisa interessante da gente entender é que existe a vontade absoluta de Deus e a permissão de Deus. Então, são duas coisas totalmente diferentes. A vontade absoluta de Deus, nesse caso aqui, era o casamento, até que a morte os separe. Foi dessa forma que Deus criou lá em Gênesis 2, quando Deus criou Adão e Eva, e então, né, colocou um para o outro, a ideia era que fosse até que a morte os separe. Mas, quando chegou um pouco mais para frente lá, então, isso é a vontade absoluta de Deus. Então, lá, o original, né, criado por Deus, Adão e Eva e tal, essa era a vontade absoluta de Deus. Mas o tempo foi passando, a humanidade, né, acometida pela questão do pecado, a dureza do coração, como a gente viu no texto. Por causa disso, eu fico imaginando assim, Deus olhando aquela situação e vendo gente, o lado que foi atingido, né, porque existia, então, aqui ele fala especificamente da dureza do coração do homem, gênero, homem, e aí eu vejo Deus olhando e falar assim, como essas mulheres estão sofrendo e são a parte inocente da história. Então, o que a gente pode fazer para ajudar essa parte inocente? Aí, então, eu acredito que entra a permissão de Deus. Por causa de uma situação em específico, Deus permite, então, através de Moisés, que haja o divórcio em algumas situações, por causa desses problemas que vinham trazendo em relação a esse abuso que estava havendo por parte dos homens ali, por causa da influência do pecado, que a gente sabe que estava num nível extremamente alto. Então, por causa disso, Deus permite, através de Moisés, que haja o divórcio. Eu acredito que até olhando para a parte vítima, né, da situação. Mas, então, a gente consegue entender assim, não é que quando Deus criou Adão e Eva, sabe, Adão e Eva tal, casou, olha, estou criando aqui o casamento, não, mas estou criando aqui também já o divórcio, porque mais pra frente eles vão precisar. Não, Deus não pensou dessa forma, Deus pensou apenas no casamento. Mas a dureza do coração do homem fez com que ele permitisse, em algumas situações, o divórcio. Essa é a diferença entre a vontade absoluta de Deus. Então, assim, a vontade de Deus, e aí tanto Moisés como Jesus, como Paulo, todos eles deixam muito claro, a vontade de Deus é que se unam para sempre, até que a morte os separe. Mas, por causa de uma situação específica, existe uma permissão de Deus. Então, a gente deixar bem clara essa diferença entre vontade de Deus e a permissão de Deus. Não, o fato dele ter permitido não quer dizer que ele tenha anulado a sua vontade. A sua vontade continua, mas por uma situação específica, por uma situação, um momento específico, Deus permite essa questão do divórcio. E uma comprovação, uma maneira que a gente tem de comprovar essa questão de que a vontade absoluta de Deus, que era o casamento até o final, e a questão da monogamia, que é o tema, né, dessa primeira parte da apostila, nós encontramos em Efésios 5, né, deixa eu achar o texto aqui, em Efésios 5, do 22 ao 33, Pedro vai falar que justamente, ele vai usar, né, ele vai fazer uma analogia aqui no texto em relação a casamento, usando Jesus e a igreja. E aí ele vai falar no texto aqui, ele vai falar, né, que a esposa deve respeitar o seu marido, né, porque aí ele começa, no 23 ele começa porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo, e ele é o seu salvador, Jesus é o seu salvador. E aí ele vai continuar aqui fazendo essa comparação, né, entre o marido e a mulher, e Jesus Cristo e a igreja, até que ele fala aqui no versículo 26, né, a fim de santificá-la. Então ele vai falar do marido, cuidar da esposa, né, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar de águas por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa. Então ele vai fazendo essa comparação, sem mancha, sem ruga, sem qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. E aí ele vai colocando então, até o versículo 33, né, que assim como Cristo zela pela sua igreja, o marido também deve zelar pela esposa, a esposa deve zelar pelo marido. E aí ele fala assim que Jesus Cristo, ele não tem 2, 3, 4 igrejas, ele tem a sua igreja. Então, da mesma forma, o marido tenha a sua mulher, mulher tenha o seu marido. Assim como Jesus tem a igreja, uma igreja, a igreja tem um cabeça, que é Jesus Cristo. Paulo deixa bem eu acho legal pensar nessa analogia que Paulo
deixa aqui como um bom exemplo em relação a essa questão da monogamia. Assim como Jesus Cristo só tem uma igreja, que é, né, a igreja de Jesus Cristo. O marido também só vai ter uma esposa só vai ter um marido. E a relação entre Jesus e a igreja é uma relação de amor, de cuidado, de zelo, que ele fala aqui, apresentá-la sem ruga, sem imperfeição, santa. Então, assim, ele vai recomendar aqui, então, maridos cuidem das suas esposas, né? Do mesmo jeito que Jesus cuida da igreja, maridos cuidem das suas esposas, esposas cuidem do seu marido. Assim, ele fala, né, assim como cuida do seu próprio corpo, né? Quer dizer, ele coloca aqui nesse texto, Paulo coloca nesse texto, ninguém deixa de cuidar do seu corpo, né? Deixa de alimentar. Pelo contrário, nós zelamos pelo nosso corpo, nós alimentamos, eu como, eu tomo banho, se eu tô machucado, eu passo um remédio, se eu tô doente, né, eu vou no médico. Assim como, né, cuida-se de si mesmo, então cuide do teu parceiro. É o cuidado que um deve ter com o outro. Aí entra de novo, volta de novo, né? A gente volta de novo na questão do uma só carne. Então, eu não vou pensar só em mim, eu vou pensar também no meu companheiro. E nisso também, se eu, antes como solteira, eu tinha essa preocupação comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, agora a preocupação é nossa, nós nos preocupamos. Então, se eu vou pensar numa boa alimentação para mim, agora eu vou pensar numa boa alimentação para nós, né? Para nós dois, ou no caso que nem nós já temos filhos, então para nós 4. Se eu vou pensar em ter boas roupas para mim, então agora, a partir de agora, eu vou pensar em ter boas roupas para nós. Não adianta nada eu andar bem vestido e meu marido andar todo esculachado. Eu tenho que pensar em boas roupas para nós. Eu vou pensar no bem da minha casa, eu vou pensar em deixar tudo arrumado para nós, em todos os ambientes em que nós estamos. Eu não vou arrumar só onde eu fico, onde eu mexo. Não, eu vou arrumar a casa inteira para nós dois. Isso é uma só carne. Eu não vou me estender muito não, porque senão fica um vídeo muito grande para vocês assistirem. E a gente pode ir no decorrer da semana falando um pouquinho mais. A atividade que eu quero deixar para vocês para essa semana é justamente essa. Nós falamos aqui sobre o que é ser uma só carne. E essa diferença de deixar o pai e mãe e agora eu vou me unir ao meu marido ou à minha esposa. E eu quero que vou pedir para vocês colocarem lá no grupo exemplos práticos do que é ser uma só carne. Então, essa é a atividade que eu vou pedir para vocês essa semana. Não precisa ser hoje correndo, mas hoje à noite, durante a semana, eu quero exemplos do que é ser uma só carne. E pode ser exemplo do seu dia a dia. Olha, antigamente eu pensava assim, hoje eu penso dessa forma. Aí eu entendi o que é ser uma só carne. Então eu vou pedir para vocês colocarem lá no nosso grupo, exemplos do que é ser uma só carne. A gente fica por aqui, por hoje, e no domingo que vem a gente continua, né? Porque na outra parte aqui da apostila, né? Depois que ele fala sobre essa questão de deixar pai e mãe e da questão de se tornar uma só carne, ele vai falar um pouquinho sobre a questão... Nossa, aqui fala uma palavra difícil. Eu achei que era poligamia, mas é poliginia. Poliginia e poliandria. São 2 termos que tem aqui no final, na segunda página, aqui no final, no último parágrafo aqui da apostila, tá? Antes de passar para o próximo ponto. Por que no Antigo Testamento, então, era permitido, né? Essa questão da poliginia e depois no Novo Testamento já não mais. Então, na semana que vem a gente continua para terminar essa primeira, vamos tentar terminar pelo menos essa primeira parte da nossa apostila, tá bom? Então, hoje a gente para aqui, nessa explicação do que é ser uma só carne, né? E a diferença entre deixar pai e mãe, como a gente pode entender o deixar pai e mãe e se tornar uma só carne, né? Dentro dessa questão da monogamia. O desafio, então, que eu deixo é os exemplos práticos do que é ser uma só carne. Então, se você quiser usar um exemplo seu mesmo, olha... Aconteceu isso e agora eu entendi que é diferente. Ou cite um exemplo do que é ser uma só carne. Tá bom? E aí na semana que vem a gente continua com esse último capítulo da nossa apostila.